sentiu pena do Harry quando ele disse que descobriu a morte da avó pela BBC? Pois é, você foi enganado. Existe uma ligação de 5 minutos e uma briga por causa da Meghan que o Harry simplesmente apagou do livro Spare para parecer vítima, como sempre. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre o arquivo que o Harry preferia que ficasse fechado, sem passar pano e também sem demonizar, só com os fatos que ele escolheu não mencionar quando foi no 60 Minutes falar de um avião com 16 lugares no qual ele não foi convidado. Bora! A rainha da Inglaterra estava morrendo e quase ninguém da família estava lá. Esse é o dia 8 de setembro de 2022 e o que aconteceu em Balmoral, hora a hora, é bem diferente da imagem simples que ficou depois. Balmoral fica no interior da Escócia, em Aberdeenshire, a mais de 500 quilômetros de Londres. Não é um lugar de acesso rápido, você voa até Aberdeen e ainda dirige por cerca de 1 hora. A rainha Elizabeth II estava lá para o verão, como fazia todos os anos, e naquela manhã apenas 2 filhos estavam por perto. A Anne, a princesa real, já estava na Escócia e tinha ido visitá-la. O então príncipe Charles estava em Birkenhall, uma propriedade próxima. Quando o estado da rainha piorou rapidamente, o Charles chegou a Balmoral por volta das 10h30 da manhã, acompanhado da Camila. A Anne já estava com a mãe. A morte foi registrada às 15h10, 3 horas da tarde, horário britânico, mas naquele momento nem todos estavam no quarto. Relatos indicam que o Charles tinha se afastado por um período para ir colher cogumelos com a Camila e recebeu a notícia pouco depois. No fim, a história que ficou foi simples. A rainha morreu com a filha ao lado. O herdeiro estava ali na propriedade, mas não no momento exato. E todos os outros chegaram depois. Não foi uma escolha entre filhos, foi o fim de uma vida que terminou exatamente onde ela amava estar e com quem estava presente naquele momento. O William, o Andrew, o Edward e a Sophie, duquesa de Edimburgo, receberam a notícia de que o estado da rainha era crítico e embarcaram juntos em um voo saindo de Londres. O Harry também estava em Londres naquele momento, com uma agenda marcada para um evento de caridade. Só que, segundo a entrevista que ele deu ao 60 Minutes, ele contou que perguntou ao irmão quais eram os planos e disse que horas depois descobriu que a família toda estava embarcando em um avião sem ele. O Anderson Cooper perguntou diretamente: "Você não foi convidado?" E o Harry disse: não fui convidado." Essa é a versão dele e é uma imagem poderosa, a família indo junto enquanto ele ficava para trás. Mas existem outros relatos sobre o que aconteceu naquele intervalo de horas, inclusive divergências dentro da própria família sobre quem deveria ir naquele momento. E aqui entra a minha opinião, a minha leitura. O que ele contou não está necessariamente errado, mas está incompleto e muito emocionado, de um jeito que muda completamente a percepção do que aconteceu. O Harry também contou que quando falou com o pai, o Charles disse que não seria apropriado para Meghan ir para Balmoral naquele momento. E aqui começa o ponto de tensão, porque segundo o próprio Harry, ele queria levar a esposa. O que aconteceu depois disso não é então 100% claro em todos os detalhes, mas o que várias fontes apontam é que teve uma discussão sobre isso e enquanto essa situação se desenrolava, o avião com o resto da família decolou, sem o Harry. E o Harry, então, chegou a Balmoral depois da morte da rainha. A Kate Middleton também não foi, ela ficou em Londres com os filhos, mas a Kate é a esposa do herdeiro direto, com papel institucional diferente, e ninguém estava questionando a presença dela. A questão da Meghan era específica, era uma mulher que tinha dado a entrevista para Oprah ao mundo inteiro acusando membros da família real de racismo, que tinha participado também de um documentário inteiro criticando a instituição e que tinha recusado convites anteriores para visitar a rainha em Balmoral enquanto ela ainda estava bem. Eu até tenho que contar isso em outro vídeo para vocês. E é claro, no momento de luto privado e protocolo estrito, a família entendeu que a presença da Meghan não era apropriada. Você pode concordar ou discordar dessa decisão, mas é diferente de não ter convidado o Harry. No livro Spare, o Harry escreve que quando o avião começou a descer, o celular dele acendeu. Era uma mensagem da
Meghan dizendo "me ligue quando puder". Aí ele acessou o site da BBC e descobriu que a avó tinha morrido e o pai agora era rei. Essa cena foi descrita pelo Harry e amplificada por toda a imprensa internacional como símbolo do abandono. Ai, coitado do príncipe que descobriu que a avó morreu pelo site de notícias, como qualquer pessoa comum. É uma narrativa poderosa, funciona, viraliza. O problema é que a apuração da correspondente real Victoria Yard do Daily Telegraph aponta outra versão. Segundo o jornal, Charles ligou para o Harry e o informou da morte cerca de 5 minutos antes do anúncio público oficial. 5 minutos não é muito, mas é a diferença entre ser avisado pela família ou descobrir por um site na internet. O palácio, em uma rara declaração ao Daily Mail, afirmou que o anúncio público foi só feito depois que todos os membros da família tinham sido informados. Mas aqui entra um detalhe que muda o peso da história. A primeira-ministra Liz Truss foi informada da morte da rainha mais de 2 horas antes do Harry. Ou seja, dentro da ordem institucional, ele foi informado depois do governo, mas dentro da ordem familiar ele não foi deixado completamente de fora. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, mas o Harry não conta a história assim. Ele constrói uma narrativa onde ele é o único que ficou de fora, ai coitadinho, o único que foi deixado para trás, quando na verdade toda a família, exceto a Anne, chegou em Balmoral depois da morte. O William chegou depois da morte. O Andrew chegou depois da morte. O Edward chegou depois da morte. Nenhum deles viu a rainha viva naquele dia. Não foi só o Harry. O Harry sabe disso, ele estava lá. Ele sabe que chegou depois, mas que a família toda também chegou depois. A única que estava no momento foi a Anne, porque ela estava na Escócia para compromissos e já estava com a mãe. O Harry escolheu contar a história de uma forma que omite esse contexto, que transforma um protocolo aplicado da mesma forma a todos em abandono pessoal, dirigido exatamente a ele. Especificadamente a que usa a imagem de um avião de 16 lugares, sem mencionar por que ele não estava nele. E isso, meu bem, é o tipo de meia-verdade que é mais perigoso do que uma mentira direta, porque tem fato suficiente para parecer completamente verdadeiro, para quem não sabe o resto. Tem uma coisa que o debate em torno do livro Spare realmente menciona, porque estraga a narrativa do abandono, o protocolo. A morte de um monarca britânico não é um evento privado da família, onde as pessoas se juntam em torno de um leito e choram e bababá. É um evento de Estado, com protocolos desenvolvidos ao longo de séculos, ensaiados, codificados e executados com uma precisão cirúrgica, exatamente porque a transição de poder de uma monarquia tem consequências para um país inteiro, e no caso, para também os 15 países da Commonwealth, para o mundo. A Commonwealth, no caso, tinha uma rainha como chefe de Estado. A Operação London Bridge, que deu algumas coisas erradas, eu posso contar em outro vídeo, era o nome do plano para a morte da rainha. Havia sido desenvolvida lá nos anos 1960 e revistada múltiplas vezes desde então. Quando a rainha morreu, essa operação foi ativada imediatamente. A primeira ligação foi do secretário particular da rainha, o Edward Young, para a primeira-ministra Liz Truss, usando a frase codificada "London Bridge is down", a ponte de Londres caiu. Essa frase significava que a rainha tinha morrido e que a cadeia de protocolo estava em movimento. O protocolo determinava quem era avisado e em que ordem. E a ordem não era definida por nenhum afeto pessoal, era definida por função constitucional. A primeira-ministra foi avisada antes do filho, porque ela tinha obrigações constitucionais imediatas. Os chefes de Estado dos 15 países da Commonwealth foram avisados antes de vários membros da família real, porque tinham obrigações diplomáticas a serem resolvidas. O anúncio público foi coordenado para sair apenas depois que todos os membros da família tinham sido informados. O palácio confirmou isso explicitamente. O problema do Harry não era que o protocolo não incluía a família, era a logística do dia. A discussão sobre a Meghan, o voo separado, a chegada mais tarde, fez com que ele fosse o último membro da família a ser informado, segundos antes do anúncio público. E aqui entra a princesa Anne, que o Harry cita no próprio Spare como a pessoa que estava lá quando ele chegou e que o levou ao quarto da avó.
A Anne deu uma entrevista para um documentário da BBC sobre o primeiro ano de reinado do Charles III, e nessa entrevista ela falou sobre os últimos momentos da rainha, sobre como a mãe tinha preocupações sobre morrer na Escócia por ser mais complicado para todo mundo e sobre como ela a convenceu de que estava tudo bem. A Anne menciona que foi sortuda por estar lá, porque estava na Escócia por seus próprios compromissos reais, não porque foi especialmente convocada pela mãe, ou seja, ela estava lá por acaso do calendário e a rainha morreu com ela do lado porque ela estava lá. O que o Harry queria e o que ele deixa claro no livro e nas entrevistas era que a família tivesse esperado por ele e que tivesse adiado o anúncio público por mais tempo ou que tivesse garantido que ele chegasse antes que todo mundo soubesse. Claro que a gente consegue entender. No momento de luto, querer ter sido mais incluído, mais considerado e como parte do processo. Mas tem uma diferença enorme entre querer ter sido mais incluído e afirmar que ele foi excluído de forma total. Entre dizer o dia foi caótico e eu acabei chegando tarde e construir uma narrativa onde você é o único que ficou de fora enquanto todos estavam dentro. A versão que o Harry vendeu ao mundo e que o mundo comprou, porque é dramática e porque muita gente já estava predisposta a acreditar que a família real tratava o Harry mal, foi a segunda versão. O episódio da morte da rainha não é o único lugar no Spare onde o Harry usa esse padrão. É talvez o mais transparente, porque há documentação suficiente, horários de voo, fontes jornalísticas com nome, confirmação do palácio e o próprio depoimento do Harry em entrevista pública para que qualquer pessoa que queira verificar na internet consiga comparar o que ele disse com o que aconteceu. Em outros episódios do livro, a briga física com William, que ele descreve com detalhes, as conversas com o pai, os comentários sobre a Meghan e a família, há muito menos documentação externa e é mais difícil de separar o que é fato do que é o olhar dele sobre a situação e o que é verdade e o que é mentira. Mas o padrão é o mesmo. O padrão é o seguinte: pegar um evento real, contar a parte que faz você parecer vítima, omitir a parte que complica essa leitura e entregar o pacote para uma audiência global que não tem como verificar o que ficou de fora. É um padrão que funciona de forma extraordinariamente bem, porque o público, em geral, recebe a versão inicial com emoção e não volta atrás para revisar os fatos quando as correções aparecem. Mas claro, tem coisas no Spare que são provavelmente verdadeiras e que dizem coisas sérias sobre a família real britânica. O Harry cresceu num ambiente de repressão emocional que faz parte da firma. O próprio pai, que não abraçou no momento de luto, é um dado que ele cita e que ninguém contradiz, porque sabe que as coisas funcionam assim. A presença constante da imprensa britânica na vida dele desde criança é um fato documentado, bem como o tratamento da Meghan por tabloides. Tem elementos que extrapolam crítica jornalística e entram em algo mais sinistro. Essas coisas existem e merecem ser discutidas. O problema do Spare não é contar mentiras por si só. O problema é que mistura fato com a perspectiva dele de como ele queria que as coisas acontecessem, misturado com raiva e rancor que ele já tem da própria família. E que a história da morte da rainha, o episódio mais verificável do livro, onde há mais documentação para comprovar, é exatamente onde o enquadramento trabalha mais duro para criar uma impressão que os fatos não sustentam completamente. Meias verdades são diferentes de mentira, porque tem fato suficiente para parecer verdadeiro, e é exatamente por isso que é mais eficaz, mais perigoso e mais difícil de desfazer. De qualquer forma, o Harry tem hoje 39 anos, 2 filhos, uma esposa e uma vida construída em Montecito, Califórnia, muito longe de Balmoral, de protocolos reais e de aviões da RAF. Ele tem o direito de contar a própria história, mas contar a própria história não é a mesma coisa que contar os fatos, e história incompleta, especialmente vendida como registro pessoal e honesto dos fatos, tem um nome. Eu não vou usar esse nome, você já sabe qual é. E se você quiser continuar abrindo o arquivo das narrativas que circulam como verdade e que tem fato suficiente para convencer, mais detalhes suficiente omitido para mudar completamente o significado,
de famílias poderosas, onde todo mundo tem versão e ninguém tem razão completa, e das histórias da monarquia, que também a imprensa vende como escândalo, e que são, quando você para e verifica, muito mais complicadas do que título sugere. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se você gostou muito, se torne membro. Me ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você todos os dias aqui no canal. A gente tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Stevflix. E me conta o que você achou de tudo isso.